Oi, gente boa, tudo bem com vocês? Eu aqui quero deixar atualizado esse vídeo. Se você chegar pela manhã, que seja um bom dia. Se chegar pela tarde, que seja uma boa tarde. Se chegar pela noite, que seja uma boa noite. Mas que todos sejam saudados. E quando eu digo todos, é todos, sem essa coisa neutra. Não tem essa... Eu não consigo conceber isso. Todos são todos. Todos que me ouvem são todos que me ouvem. É como Jesus disse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. São todos. Todas as pessoas, toda a gente, todos aqueles que ouvem a minha voz, sintam-se, estejam saudados. Eu quero ler aqui o Salmo de número 69 da Escritura. Ele é um salmo dos sofrimentos de Davi. Alguma outra versão só grifa aqui em cima como o Salmo do Messias. Mas é apenas um trecho em que os discípulos lembram de quando Jesus entra no templo com a Zohar. E os discípulos lembram do trecho que diz: o zelo pela tua casa me consumiu. Mas o zelo pela casa não era o templo em si, era a casa onde Deus pode habitar, que é o nosso coração. E Jesus tem um zelo pela nossa casa. Ele diz assim: se o espírito saindo de alguém anda e vai à procura de um lugar para encontrar repouso e não encontra, ele pensa: voltarei à casa antiga. E se ele achar varrida e ornamentada, traz consigo mais 7 e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Daquela pessoa, aquela casa varrida e ornamentada. E Jesus disse: mas vindo, e essa casa estando ocupada pelos valentes, armados até os dentes, todo armado, equipados, e que atemorizam a pessoa, vem aquele que é mais valente, sem arma, e dispersa todos aqueles valentes que estão armados, e passa a ocupar aquela casa. E essa casa ocupada pelo Senhor é o que nos traz segurança. Essa casa ocupada por Deus é o que traz segurança para a nossa vida. E aí eu quero ler esse Salmo 69, que diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei, me obrigaram a devolver o que não tinha roubado. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. E aqui é um salmo de um homem que sabe, que se vê, que se enxerga e diz: como eu cometo estultices, como eu cometo deslizes, como eu ando à beira da loucura.
Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam com sinceridade, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. Por amor de ti tenho suportado humilhações. É aquilo que na carta aos Hebreus diz. E Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. E na carta aos Hebreus diz que saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando consigo o seu vitupério, carregando consigo a mesma humilhação, as mesmas afrontas que foram acometidas a Jesus, sem vergonha, sem medo nenhum. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. É interessante que as pessoas afrontam a Deus e fazem coisas em nome de Deus, querem usar as armas deste mundo. E as nossas armas são espirituais, para destruir vãs filosofias. As nossas armas são em Cristo, são do Evangelho. As nossas armas são do amor, são do perdão. As armas que nós usamos são as armas do Espírito. E quanta gente vive enganada, querendo viver nessa fantasia das armas deste mundo. As afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Caíram sobre Jesus, porque aqueles que afrontavam a Deus o crucificaram, o mataram, humilharam, escorraçaram. E Jesus, com o seu grande amor, só dizia assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Virei fala comum, virei fala proverbial, virei adágio popular na boca deles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, num tempo oportuno, no tempo próprio. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação.
Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Isto é, a salvação, a verdade ilumina para nos salvar das nossas estultices, das nossas loucuras, dos nossos pecados. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo. E aqui piedade não é como a teologia evangélica de hoje de dizer o que é ímpio. Ímpio é como se fosse qualquer ser humano que não fizesse parte do grupo deles. E ímpio é aqueles que têm falta de piedade, que não é piedoso. Não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. E a angústia nos assolam a nossa vida. Viver, às vezes, é angustiante. Tem angústias que acontecem por causa de deficiências de nutrientes no corpo. Tem angústias psicofísicas. Tem angústias psicoespirituais também, por causa da palavra que nos admoesta, que nos molesta, os espinhos da carne que nos molestam, mas para nos avisar que só a graça de Deus nos basta. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantam o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. E no Evangelho a gente encontra aquele que tem compaixão. O Consolador, o Espírito da Verdade, que habita em nós. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei. Louvarei o nome de Deus
com um cântico novo, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, do que um bezerro, ou que tem chifres e unhas, do que sacrifícios. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois quem buscais a Deus. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Graças a Deus por esse salmo de alguém que escancara o seu coração, de quem abre a sua alma e não tem medo nem vergonha de expor o que nela há. Porque para o Senhor nada há encoberto que não venha a ser revelado. Nada há oculto, nada há escondido que não venha a ser manifesto. Por isso aqui tem as dores de um salmista, as dores de uma pessoa que está angustiada, de que peca, de que comete deslizes e que os seus inimigos estão ao seu redor, lhe acusando, lhe fazendo devolver aquilo que ele não roubou. E que ele sabe, diante de Deus, que comete mesmo muitos deslizes. E saber disso é aquilo que Paulo diz. Por 3 vezes eu pedi ao Senhor para que retirasse um espinho na carne. E ele identifica também como um mensageiro de Satanás, que esbofeteasse a cara, para mostrar para ele a pequenez que ele é. E é um mensageiro que faz com que ele perceba e faz com que a gente saiba, faz com que a gente ouça o Espírito de Deus dizendo: a minha graça te basta. Porque Paulo diz: há 14 anos, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, vi coisas que não dá para contar, ouvi palavras inefáveis que não dá para dizer, e que talvez ele se sentisse com vontade de se achar maior do que os outros, porque ouviu e viu coisas que não foram vistas e ouvidas pelos outros. E isso, às vezes, essa glória de Deus pode produzir em nós algo mal, e que a gente tem que andar na humildade. Tem gente que se deslumbra com a glória de Deus e sai querendo fazer coisas que não é coerente com o Evangelho. Tem gente que se deslumbra com a glória de Deus e os espinhos vêm para nos admoestar.
que a gente não se ensoberbeça, que a gente não ande com arrogância, que a gente não ande com prepotência, mas que tenhamos resiliência, reflexão, que andemos na humildade e reconheçamos que a graça de Deus nos basta. Esse é um salmo que me faz ver essas coisas para a minha alma. A minha graça te basta, diz o Senhor. Você aprenda também a encontrar o equilíbrio da verdade na sua vida, a andar no caminho do amor, porque o caminho é Jesus. É por Jesus que a gente aprende. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o que Jesus disse. Todos aqueles que encontram o equilíbrio, o caminho, encontram em Jesus. Que o Senhor fale com mais profundidade no seu coração. Essa é a minha oração. Que o Senhor fale profundamente no seu coração. Em nome de Jesus.